No verão de 1997, o mundo vivia os resquícios da Guerra Fria. A tecnologia, antes voltada para a espionagem e a vigilância militar, começava a ser redirecionada para a exploração científica. Em um ponto remoto e desolado do Oceano Pacífico Sul, a milhares de quilômetros da costa oeste da América do Sul, hidrofones de altíssima sensibilidade, antes usados para caçar submarinos soviéticos, agora escutavam o silêncio profundo do abismo. Este período representava uma nova era para a oceanografia. Com acesso a ferramentas de uma precisão sem precedentes, os cientistas da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a NOAA, podiam finalmente mapear os sons de um mundo quase alienígena. Eles esperavam registrar o canto de baleias raras, o movimento de placas tectônicas ou a atividade de vulcões submarinos. Era um trabalho de paciência, uma escuta constante do coração azul do planeta. A região específica, conhecida como o ponto de inacessibilidade do Pacífico, é o lugar mais isolado da Terra. É um cemitério de satélites, onde o risco de detritos espaciais atingirem áreas habitadas é mínimo. Este isolamento não é apenas geográfico, mas também biológico. A vida ali é escassa e adaptada a condições extremas de pressão, escuridão e frio, um ambiente que acreditávamos conhecer em seus fundamentos acústicos. Imagine a cena. Uma equipe de cientistas em um laboratório, analisando dados de áudio em tempo real, vindos de microfones submersos a quilômetros de profundidade. A maior parte do tempo, o que se ouve é um ruído de fundo constante, uma estática oceânica interrompida por eventos conhecidos. A expectativa era por padrões, por sons que se encaixassem em categorias já estudadas e compreendidas pela ciência marinha da época. Contudo, naquele ano, algo romperia essa monotonia de uma forma que ninguém poderia prever. O silêncio abissal estava prestes a ser quebrado por uma anomalia sonora tão poderosa e estranha que desafiaria explicações por décadas. Um som estava para emergir das profundezas, um evento que se tornaria o epicentro de um dos maiores mistérios modernos do oceano, mudando para sempre nossa percepção sobre o que vive ou acontece lá embaixo. Subitamente, os sensores captaram algo inédito. Um som de frequência ultrabaixa, com uma assinatura de áudio única que rapidamente subiu em amplitude e durou pouco mais de 1 minuto. O ruído era diferente de tudo já registrado. Não se parecia com a comunicação de baleias, nem com o som de um terremoto ou de um vulcão submarino. Era mais estruturado, quase como se tivesse uma origem biológica, mas com uma potência avassaladora. O som foi apelidado de The Bloop. A sua característica mais chocante era o volume. Ele foi detectado por múltiplos sensores da rede de vigilância sonora da Marinha, alguns localizados a mais de 5.000 quilômetros de distância um do outro. Para que um som viajasse tão longe no oceano e fosse captado com tanta clareza, sua fonte teria que ser, por cálculo, absurdamente poderosa, muito mais alta do que o som do animal mais ruidoso da Terra, a baleia azul. A análise do espectrograma revelou um perfil que sugeria uma origem viva. O som variava em frequência, de uma maneira que lembrava vocalizações de criaturas marinhas, mas em uma escala monumental. Os cientistas da NOAA ficaram perplexos. Nenhuma criatura conhecida pela biologia, nem mesmo nos recantos mais selvagens da imaginação, poderia produzir uma assinatura acústica daquela magnitude. O mistério estava oficialmente instalado e as especulações começaram a surgir quase imediatamente. A comunidade científica se viu diante de um paradoxo. Por um lado, a evidência acústica apontava para um animal. Por outro, as leis da biologia e da física afirmavam que um animal daquele tamanho, capaz de gerar tal energia sonora, simplesmente não poderia existir.
Ele precisaria ter dimensões colossais, superando qualquer dinossauro ou criatura marinha já catalogada para deslocar a quantidade de água necessária para gerar o bloop. Este enigma transformou a gravação em um fenômeno. O que era apenas um dado em um computador tornou-se o som gravado nas profundezas do oceano que ninguém consegue identificar. A questão que assombrava a todos não era apenas o que fez o som, mas como algo poderia sequer existir para fazê-lo. A resposta para essa pergunta não estava nos livros de biologia, mas talvez na história da própria ferramenta que o detectou. Para entender por que essa gravação foi possível e por que ela causou tanto impacto, precisamos olhar para o seu contexto tecnológico e histórico. O sistema que detectou o bloop, o SOSUS, não foi criado para a ciência. Era uma arma secreta da Guerra Fria, uma rede de hidrofones espalhada pelo fundo do oceano para uma única finalidade: detectar e rastrear os silenciosos submarinos nucleares da União Soviética. Esta rede era um triunfo da engenharia militar. Colocada em pontos estratégicos, ela formava uma teia de escuta invisível que cobria vastas áreas dos oceanos Atlântico e Pacífico. Por décadas, sua existência e suas capacidades foram mantidas em segredo. Os sons que ela captava eram analisados por especialistas militares em busca de assinaturas de hélices e motores de submarinos inimigos, ignorando quase tudo que fosse de origem natural. Com o fim da Guerra Fria no início dos anos 90, essa poderosa ferramenta militar ficou subitamente sem sua principal missão. Em um gesto de abertura e cooperação, a Marinha dos Irosewa concedeu acesso a essa tecnologia para a comunidade científica, especificamente para a NOAA. Pela primeira vez, os oceanógrafos tinham ouvidos, capazes de escutar o oceano com uma sensibilidade e um alcance que antes eram impensáveis, abrindo uma nova fronteira. Essa transição de uma ferramenta de guerra para um instrumento de exploração foi o que permitiu a descoberta do bloop. Os cientistas estavam essencialmente usando uma tecnologia projetada para encontrar monstros de aço para, em vez disso, estudar os gigantes naturais do oceano. Eles estavam preparados para o canto das baleias e os ruídos geológicos, mas o sistema era tão sensível que acabou captando algo para o qual ninguém estava preparado. Fazia todo sentido para a cultura da época redirecionar um ativo militar tão caro para fins pacíficos e científicos. Era um símbolo do fim da história e do otimismo da década de 90. No entanto, ao apontar essa arma acústica para o abismo, eles não encontraram a paz e o silêncio que esperavam. Encontraram um enigma que parecia saído da ficção, provando que, mesmo com a melhor tecnologia, o oceano guardava segredos muito mais estranhos do que submarinos. A prova da existência do bloop não é apenas uma história ou uma lenda da internet. Ela reside em dados concretos e verificáveis. A gravação original está arquivada pela NOAA e seu espectrograma, a representação visual do som, foi analisado por inúmeros especialistas ao redor do mundo. É este gráfico que conta a história mais intrigante, mostrando uma assinatura que não se encaixa perfeitamente em nenhuma categoria conhecida. A principal evidência histórica é a triangulação do som. Por ter sido captado por múltiplos sensores a milhares de quilômetros de distância, os cientistas puderam determinar sua origem com uma precisão notável. Um ponto remoto no Pacífico Sul, perto das coordenadas 50 Xmadu S100W. Essa localização descartou a possibilidade de ser uma interferência humana, como testes militares ou atividades industriais, pois a área é completamente desprovida de presença humana. Outro pilar da evidência é a singularidade do seu perfil acústico. Especialistas em bioacústica confirmaram que a forma como a frequência do bloop mudava ao longo do tempo era muito semelhante às vocalizações de animais.
Não era um som explosivo e curto como uma detonação, nem o tremor constante de um evento sísmico. Tinha uma progressão, um início, meio e fim, característico de um som produzido por um ser vivo, ainda que em uma escala impossível. Textos científicos e artigos publicados pela própria NOAA na época documentam a perplexidade inicial. O Dr. Christopher Fox, chefe do projeto de acústica no Laboratório Ambiental Marinho do Pacífico da NOAA, foi um dos primeiros a analisar o som e expressar publicamente a dificuldade em identificá-lo. Suas declarações iniciais, cautelosas mas fascinadas, alimentaram o mistério e deram credibilidade científica ao fenômeno, evitando que fosse descartado como um simples erro. Essa combinação de uma gravação clara, múltiplos pontos de detecção, uma localização precisa e o testemunho de cientistas respeitados solidificou o bloop como um mistério genuíno. A evidência era robusta e irrefutável. O som aconteceu. A questão que permaneceu e que causou tanto impacto era explicar a sua origem, uma explicação que parecia estar além do alcance do nosso conhecimento sobre o planeta. O impacto imediato do bloop na sociedade foi a explosão de teorias. Para o público, a ideia de um monstro marinho colossal, uma espécie de Cthulhu da vida real, era irresistível. A imaginação popular foi capturada pela possibilidade de que as profundezas abissais abrigassem criaturas gigantescas ainda desconhecidas pela ciência. O som se tornou um ícone da criptozoologia e um pilar de inúmeras teorias da conspiração e obras de ficção. Na comunidade científica, o efeito foi diferente, mas igualmente profundo. O bloop forçou os pesquisadores a reconsiderar os processos naturais que ocorrem no oceano. Ele serviu como um poderoso lembrete de quão pouco sabíamos sobre o ambiente acústico do fundo do mar. A busca por uma explicação impulsionou novas pesquisas em vulcanologia submarina, glaciologia e bioacústica, expandindo os limites do conhecimento sobre os sons do nosso próprio planeta. Anos após a gravação, em 2005, a NOAA começou a desenvolver uma nova hipótese. Com mais dados coletados na Antártica, os cientistas notaram semelhanças entre o bloop e os sons produzidos por grandes icebergs rachando e se quebrando. Estes eventos, conhecidos como criosismos ou icequakes, podem gerar sons de frequência ultrabaixa e de imensa potência, capazes de viajar por todo um oceano. A assinatura acústica, embora não idêntica, era a mais próxima já encontrada. A explicação oficial hoje é que o bloop foi muito provavelmente o som de um grande iceberg fraturando e se desprendendo de uma geleira na Antártica. A localização da origem do som está relativamente alinhada com essa possibilidade. Embora essa teoria seja a mais aceita, alguns especialistas ainda apontam que o perfil do bloop continua sendo singular e não foi perfeitamente replicado por outros criosismos, mantendo uma pequena chama do mistério ainda acesa para muitos. Isso nos leva a uma reflexão final. Hoje, olhamos para o bloop como uma curiosidade científica, um enigma que foi em grande parte resolvido, mas ele nos mostra como um evento inexplicável pode ser interpretado. Será que no futuro as nossas próprias práticas e mistérios atuais, como os sinais de rádio rápidos vindos do espaço, serão vistos como as bizarrices de uma era que ainda tentava entender o universo? O que você acha? Deixe sua teoria nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais mergulhos em grandes mistérios. Compartilhe para que outras pessoas conheçam esses mistérios e não esqueça de deixar seu like. Até o próximo vídeo.